Boa noite. Boa noite. Hoje, no Jornal do Cutuca, iremos apresentar o caso de uma criança que foi a óbito após um erro no momento da administração do cloreto de potássio e da dipirona. O cloreto de potássio é uma medicação que, quando diluída de maneira correta, é utilizada para repor os níveis de potássio no sangue. Segundo o estudo da USP, o cloreto de potássio é o principal medicamento envolvido em incidentes, e seu uso sem diluição pode causar a morte, como nos casos das penas de morte nos Estados Unidos. Sabe-se que 58% dos danos causados por medicamentos em hospitais são devidos aos medicamentos potencialmente perigosos, que são comumente usados em situações de emergência. Os erros mais comuns envolvem as etapas de administração, prescrição e transcrição e aprazamento, havendo erros como sobredoses e atraso no horário de administração. A criança, Sara Valentina, deu entrada no Hospital Público de Campo Maior com queixo de diarreia e dor de estômago. As medicações teriam sido preparadas pela enfermeira da unidade, a qual deveria ter administrado-as, mas delegou a função para a técnica de enfermagem que trocou os medicamentos. Após medicada, passou mal e morreu. A família suspeitou de erro médico e o laudo do Instituto Médico Legal de Teresina concluiu que a morte foi causada por edema pulmonar. E agora, com a repórter Mila, veremos mais informações sobre a importância da segurança dos medicamentos de alta vigilância. Boa noite, Rita, Nathalie e para o pessoal de casa. Bom, nós estamos aqui com a enfermeira Stephanie, que atua no Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas. Tudo bem, Stephanie? Pensando no caso da menina Sara Valentina, você poderia nos explicar o que são os medicamentos de alta vigilância? Boa noite, Mila e pessoal de casa. É um caso muito triste. Poderia ter sido evitado. Respondendo a sua pergunta sobre os medicamentos de alta vigilância, eles são medicamentos que apresentam grande risco de causar danos irreversíveis aos pacientes, em decorrência em falhas do processo de armazenamento, preparo e administração. Bom, você mencionou que esse erro poderia ter sido evitado. Como? Foram criados protocolos com a finalidade de preservar e garantir a segurança dos pacientes. Deve-se ressaltar sobre a falta de informações dos profissionais envolvidos, o que torna os níveis de erros mais elevados. Entendi. E quais são as medidas de prevenção? Um ponto importante é a aplicação desse protocolo de segurança em todos os estabelecimentos que prestam cuidados à saúde, independente do nível de complexidade. Aqui no HC, utilizamos esse protocolo com base nos 9 certos de administração correta de medicamentos, que são medicação certa, paciente certo, dose certa, via certa, horário certo, registro certo, ação certa, forma farmacêutica certa e monitoramento certo. Levando em consideração o caso no qual houve um erro com o cloreto de potássio, você poderia nos explicar a ação deste medicamento? O cloreto de potássio, ao ser administrado por via endovenosa e sem diluição, ressalta no impedimento da contração do músculo cardíaco, gerando uma parada cardíaca. Além do cloreto de potássio, que pertence aos concentrados eletrolíticos, há outros medicamentos que são classificados como potencialmente perigosos, como a glicose hipertônica, heparina endovenosa, insulina endovenosa, medicamentos de baixo índice terapêutico, anticoagulante, vasoativos, bloqueadores neuromusculares, trombolíticos e anestésicos gerais. Quais são os cuidados específicos frente a esses medicamentos? É importante recolher um polo de cloreto de potássio concentrado dos estoques existentes nas unidades assistenciais, identificar as ampolas com etiquetas de alerta, ressaltando que o medicamento pode ser fatal se administrado sem diluir, divulgar a lista de medicamentos potencialmente perigosos disponíveis na instituição, fornecer informações técnicas sobre os medicamentos, como as doses máximas permitidas, informar ao paciente, à família ou ao cuidador, de forma impressa e verbal, utilizando linguagem clara e acessível, o esquema terapêutico e procedimentos prescritos para que ele fique alerta e ajude a evitar possíveis erros. Somente administrar o medicamento se as dúvidas forem esclarecidas e registrar, conforme o protocolo da instituição, todas as ações imediatamente após a administração do medicamento e realizar a dupla checagem, que é o duplo cheque, quando necessário.
Stephanie, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que as informações que você passou foram de extrema relevância para o pessoal de casa. Então, nós retomamos com a Nathalie e a Rita. Muito obrigada, Mila, pela excelente reportagem. Os erros de medicação são atualmente um problema mundial de saúde pública e a subnotificação de erros de medicação tem se tornado uma prática cada vez mais frequente entre os profissionais da área da saúde. Vale ressaltar que o fator do medo está muito presente entre esses profissionais, pois temem as penalidades. Diante do exposto, medidas como investir em capacitações e na educação continuada constituem alternativas para a redução desses erros. O Jornal do Cutuca termina aqui. Boa noite.